Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer mais uma vez a presença e também a disponibilidade do assessor jurídico AERP7, Rodolfo Moura, que está aí ajudando as emissoras que estão com dúvidas nesse período de eleições que estamos agora, né, com restrições relacionadas aí à programação. Eu queria lembrar também que no site da AERP a gente já tem disponível já há algum tempo a cartilha, que também o Rodolfo preparou para as emissoras, para tirar dúvidas, enfim, e consultar a todo momento que for necessário. A gente já fez um plantão tira dúvidas, esse é o segundo, né, que a gente faz. O primeiro, inclusive, também está gravado, está no canal do YouTube da ERP. Na sequência, esse encontro também vai estar lá disponível a todos que necessitarem aí fazer consultas. Hoje, então, o Rodolfo vai fazer mais uma apresentação, vai trazer alguns dados importantes para a gente, e na sequência a gente já abre para perguntas, para que vocês possam, então, esclarecer aí algumas questões. E aí, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha que tem aí disponível na ferramenta do Zoom, ou também usar o chat que a gente tem disponível ali, pode interagir por meio do chat, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Rodolfo, mais uma vez, obrigada e seja bem-vindo aí conosco. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Juliano, obrigado a toda a equipe da ERP e do CERT. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela atenção. Nós estamos disputando a audiência com a Simone Biles e com a Rebeca Andrade, né? Então, assim, até mais um motivo de muita alegria. Eu trouxe só 4 ou 5 slides para ser bem rapidinho, para abrir para vocês, que eu acho que o mais importante hoje não é bem eu falar, mas vocês colocarem as dúvidas que vocês têm, as questões que vocês querem que eu, porventura, possa ajudá-los. Eu trouxe só 4 ou 5 slides só para relembrar alguns pontos mais importantes, porque agora, a partir do próximo dia 6 de agosto, começam as restrições propriamente dita à programação das emissoras de rádio e televisão. Então, só lembrando logo de início que uma questão muito relevante é que as emissoras de rádio e televisão, infelizmente, não podem veicular propaganda eleitoral de qualquer tipo, tá? A propaganda eleitoral no rádio e na televisão deve ficar circunscrita ao programa eleitoral gratuito, aquele que é gerado pela Justiça Eleitoral. Então, infelizmente, as emissoras de rádio e televisão, seja em sua programação normal, seja no simulcast da internet, ou seja mesmo em seus sites e em suas redes sociais, não podem veicular propaganda eleitoral. Isso é uma coisa muito importante de vocês terem em mente, tendo em conta que as multas são bastante altas e a Justiça Eleitoral costuma ser bastante atuante nesse ponto. Passando a isso, a partir agora do próximo dia 6, nós vamos ter o início dessas vedações. São 4 vedaçõezinhas. A primeira, eu vou tomar a liberdade aqui de ler o principal para vocês terem em mente, que é transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagem de pesquisa, de realização de pesquisa de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar quem foi entrevistado ou que haja manipulação de dados. Essa questão é que vocês, por exemplo, não podem ir à rua e entrevistar nem o anônimo, e perguntá-lo e divulgar isso, né, seja no rádio, seja na televisão, em quem que aquela pessoa vai votar, e também, especialmente, em personalidades. O que se tinha em mente quando se fez esse dispositivo, que está na Lei 9.504 e também na resolução do TSE, era evitar que as emissoras pudessem entrevistar uma determinada pessoa que fosse uma pessoa popular e que a opinião dessa pessoa pudesse acabar influenciando a de outros. Então, isso é a primeira restrição agora a partir do dia 6, mas as 2 próximas são as mais importantes. A primeira e mais importante é que é proibido as emissoras veicular propaganda política. Então, e aí é uma coisa, tem até uma novidade aí, que inclusive as emissoras não podem retransmitir lives eleitorais. Para o TSE, live eleitoral é um evento organizado por candidato ou candidata, com ou sem a participação de terceiros, na qual tem como objetivo promover a candidatura e conquistar o apoio da determinada do eleitorado. Tá? Então, isso aí não pode ser feito pelas emissoras nem retransmitidos. Então, se porventura a gente vai entrar um pouquinho mais à frente, evidentemente, entrevistas e debates continuam podendo ser feitos e devem ser feitos. A live seria um negócio que seria organizado, a princípio, pelo candidato e com aquele viés. Ele não vai ser entrevistado por um jornalista profissional. Ele pode até fazer uma live no estilo de pergunta e resposta, mas seria aquela questão de que tem
que tem um apoio explícito ali, ninguém vai fazer uma pergunta um pouco mais capciosa ou que demanda um pouco mais de análise do candidato. É aquele evento que é realmente para promover a candidatura e buscar o apoio eleitoral para aquela pessoa que está participando. Então, isso não pode ser feito nem retransmitido pelas emissoras. Então, se porventura vocês forem procurados por algum candidato que vai fazer uma live ou um show e ele pedir para a emissora retransmitir, nem que não seja na sua programação, mas seja no site ou seja na rede social, isso não pode ser feito. Isso já tem começado a ocorrer, tá? Eu já tive uma demanda de uma emissora, não era do Paraná, mas que tinha um candidato que ia fazer uma festa e pediu para a emissora retransmitir nas suas redes sociais, que ia ter um cantor lá, alguma coisa assim, e eles não podem fazer isso. Passando adiante, nós temos aí sim a vedação mais complicada, que é o famoso dar tratamento privilegiado a candidato, partido político, federação, coligação. Porque aí entra um caráter de subjetividade muito grande. O dar tratamento privilegiado pode ser, por exemplo, você convidar um mesmo candidato para dar entrevista várias vezes na programação da emissora sobre assuntos diversos e tal. Isso pode ser caracterizado como o tratamento privilegiado. As últimas duas não são de maior relevância. Uma eu brinco que foi por causa de uma novela da Globo, que, se eu não me engano, era o Bem Amado, que é a proibição de veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato, partido político, federação ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos e debates políticos. E o último é aquela questão da divulgar um nome que se refira a candidato que já tenha sido escolhido em convenção, ainda quando pré-existente. Isso lembrando que desde o último dia 30, os candidatos os pré-candidatos que porventura tenham interesse em participar das eleições e que são comunicadores já devem ter saído do ar. Então, se porventura tinha alguém na emissora que vai se lançar candidato e ele saiu do ar na época normal e porventura ainda tem um programa com o nome dele, esse programa tem que ser trocado até o próximo dia 5. Trocado assim, o nome ou tirado do ar. Normalmente, quando o apresentador sai do ar, o programa também é suspenso. Mas fica aí ainda a lembrança que, se porventura persistir, tem que ser retirado a partir agora do próximo dia 5. As penalidades, como a gente já abordou da outra vez, as multas vão de 21.282 a 106.410, e esses 106.410 não é o teto, né? Porque pode ser sempre duplicado em caso de reincidência. Então, se porventura houver esse valor inicial, infelizmente, o 21.282 é o mínimo. Isso aí vale desde de uma rádio comunitária até uma televisão da capital. E isso aí representa 20 mil FIIs, tá? Isso aí tá na lei, não tem como, nem o juiz pode, porventura, diminuir. E esse 106.410 é apenas por o valor inicial, porque o valor, se porventura a emissora rescindir na irregularidade, isso aí pode chegar a valores astronômicos. Além da suspensão da programação normal por 24 horas, e lembrando que, ali embaixo, só mais uma vez, que as emissoras de radiodifusão não podem fazer propaganda eleitoral nem em seus sites, nem em redes sociais. Só é permitido propaganda eleitoral nos sites de candidatos dos próprios partidos políticos, aí, evidentemente, coligações, federações, e em redes sociais de pessoas físicas, tá? Das pessoas jurídicas não pode haver propaganda eleitoral de qualquer modo, nem de graça, nem cobrando. O único local que pode haver propaganda eleitoral são nos jornais e nas revistas, em parâmetros bem estipulados, e aí esses veículos podem sim reproduzir, se porventura reproduzirem o material deles também na internet, eles podem veicular também essa propaganda eleitoral, mas com critérios bem estipulados lá, o tamanho da página, quantas propagandas podem ter, algo bem restritivo. Aqui é uma questão que tem surgido muito, que as pessoas têm perguntado sobre a transmissão de programas da Câmara, e aí da Câmara e vale também para a Prefeitura, né, para qualquer órgão municipal. Não existe um óbice expresso de que proíba a veiculação por exemplo, das sessões da Câmara, dos vereadores, nesses próximos 3 meses agora. O que acontece é que a maioria dos órgãos públicos acaba optando por suspender
a transmissão muito mais por uma questão financeira, porque eles vão ter dificuldade de como fazer o pagamento se porventura continuar com a transmissão desses programas durante esses 3 meses. Isso porque, como vocês sabem, está proibido agora já a publicidade, e quando se lê ali a autorização, leia-se veiculação. Então, não se pode mais, a partir agora desses 3 meses anteriores ao pleito, a veiculação de publicidade institucional de atos, programas, obras e todos os demais serviços que forem de âmbito municipal, salvo quando se tem autorização expressa da Justiça Eleitoral. Então, isso acaba sendo uma questão que os órgãos públicos pedem para que as emissoras suspendam, muitas vezes, a transmissão dos programas das câmaras de vereadores e até das prefeituras nesse período de 3 meses. A questão principal é a questão do pagamento, porque como eles não podem autorizar a publicidade, como é que eles vão fazer esse pagamento, vão justificar que estão fazendo pagamento por essas transmissões. Isso aqui, que para mim é o principal óbice. Mas não existe uma vedação expressa que proíba a veiculação desses programas nesses próximos 3 meses. Muito ao contrário, o TSE, na resolução, até colocou que a transmissão das sessões da Câmara não está vedada, mas que, se houver abusos, serão apurados no termo da legislação. Então, eu fiz até aqui uma sugestão de que, caso se entenda por conveniente, junto com o órgão responsável pela transmissão, né, o órgão público aí no caso, de continuar com a veiculação do programa nesse período agora de 3 meses, que sejam tomados alguns cuidados. Quais seriam eles? Restringir o foco das transmissões unicamente à atividade legislativa, ou seja, evitar aquela questão de transmitir aqueles eventos onde se tem um proselitismo político, onde se tem uma discussão sobre... isso faz parte do trabalho legislativo, né? Se discutir qual que são as melhores alternativas para a municipalidade, esse tipo de coisa deve ser evitado, ficar realmente a atividade legislativa. O que que é? Foi discutido, ou está se discutindo a aprovação do projeto de lei tal, está se discutindo a tramitação. Isso pode ser feito, isso pode, inclusive, continuar sendo noticiado pelas emissoras, tá? A aprovação de um projeto na Câmara de Vereadores, que é importante para a cidade, isso continua tendo um caráter jornalístico muito relevante, e a emissora sempre vai poder noticiar isso, independente de ter ou não um programa com a Câmara dos Vereadores. Evitar divulgar a matéria que possa estar caracterizada como propaganda antecipada, aqueles debates onde o fulano vai ser melhor para a cidade, o outro, ainda mais em tempos de politização desse dualismo que nós estamos tendo no Brasil, de evitar de que se procure atrelar esse debate, o fulano é apoiado por ciclano e tal, isso aí não pode, evitar esse tipo de transmissão, observar a impessoalidade, evitando promoção pessoal, mais uma vez, a questão de se promover, falar que o fulano é melhor, que o ciclano não é bom, isso aí deve se evitar. Se algum vereador incidir no ilícito eleitoral, evidentemente, não reapresentar o conteúdo. Se for possível, se esse programa for gravado previamente, já vai poder se evitar isso. Se for transmitido ao vivo, apenas não retransmitir. Evitar a questão de transmissão de elogios e adjetivos que possam configurar propaganda antecipada. E, especialmente, também evitar os debates opinativos mencionando candidatos ou candidaturas e também aquelas transmissão das sessões comemorativas. Vai se fazer uma sessão comemorativa para dar o título de cidadão honorário para o fulano, para o ciclano. Isso deve ser evitado. Isso pode ser noticiado, evidentemente, não tem problema, mas deve ser evitada a sua transmissão, porque nesses eventos onde se foge do debate da atividade legislativa, propriamente dita, da produção de normas legais, você acaba tendo essa questão da adjetivação, de elogiar um ou criticar o outro, que acaba trazendo problemas. Eu vou encerrar por aqui, e aí eu fico agora à disposição de vocês para as perguntas, se vocês quiserem. Por favor, não se sintam tolhidos, toda pergunta é relevante, toda pergunta é interessante, a gente está aqui para procurar ajudá-los dentro do possível. Pessoal, então, vocês fiquem à vontade, tá? Pode, se vocês puderem, só levantar ali a mão para a gente poder colocar uma ordem aqui. Só levantar a mão, abrir o microfone, ou então quem também quiser participar via chat pode mandar para a gente também. Às vezes o pessoal está sem microfone, né? Não consegue fazer a pergunta. Mas então, acho que assim, só resumindo, né, Rodolfo, esses cuidados é a partir do dia 6, ou seja, já semana que vem. Então, todo mundo tem que tomar
bastante cuidado ao escolher os conteúdos que vão ao ar, certo? Isso, a partir do dia 6 começam essas vedações, mas isso não quer dizer que pode tudo agora, tá? Desde agora tem aquela questão da propaganda eleitoral antecipada, porque a partir do dia 6 começa a ficar mais criterioso mesmo. Mas essa questão da propaganda eleitoral antecipada, tudo isso deve ser evitado desde sempre. A gente já tem algumas perguntas aqui da Yara FM querendo saber sobre as restrições para as entrevistas, especificamente com os candidatos. Também tem gente perguntando sobre rádios geradoras. Deixa eu só aproveitar, Rodolfo, e falar: a gente já fez uma reunião no dia 26, foi presencial com as emissoras de Curitiba e região, que já foi definido aqui, então, quem vão ser as emissoras geradoras da capital. Algumas outras cidades também conseguiram já fazer esse adiantamento aí das geradoras, porque a gente fez presencial, Curitiba e região, e a gente abriu a reunião híbrida para que outras cidades também pudessem participar. E como tinha bastante gente do estado, Foz do Iguaçu e Londrina também já conseguiram ali fazer já se comprometeram, né, em fazer a geração aí dos conteúdos. Eu peço para vocês darem uma olhadinha no site da ERP, que tem um resumo mais ou menos do que foi decidido, tá, entre as emissoras. Lembrando que não é uma decisão final, são discussões que vão ser levadas ao TRE, né, como sugestão aí para as emissoras, para depois isso ser conversado juntamente com os partidos políticos, tá? Não, É, que ótimo. E só, Juliano, só lembrando também que, especialmente para quem é de emissora de rádio, que vocês não vão retransmitir propaganda de Curitiba, tá? Vocês vão fazer a geração ou a retransmissão da propaganda da localidade de vocês. Então, embora o TRE possa dar uma orientação para os juízes, as emissoras de Curitiba vão decidir como que elas vão retransmitir a propaganda de Curitiba, mas nas cidades menores isso fica a cargo do juiz local, tá? E ele é que vai decidir como é que vai ser feita a entrega, quem é que vai ser a geradora. Evidentemente, vocês podem participar e devem participar desse processo de decisão, quem é que vai fazer a geração, quem é que não vai, mas, a princípio, isso compete aos juízes de cada uma das comarcas. exato. Então a gente sempre pede para que as emissoras levem uma sugestão, né, às comarcas, porque isso fica mais fácil para todos, né? Inclusive, Não, é lógico, né, para a podendo levar justiça algo que eleitoral de seja. cada É, município. E são municípios, às e, vezes, tem uma ou duas emissoras, já sabe que vai ter que dividir entre eles ali, né? Não tem muito, E muito muitas vezes o segredo, juiz né? tem dificuldade, né? Porque o juiz também não está. O juiz, sempre lembrando que muitas vezes o juiz não é eleitor, ele não é especificamente juiz eleitoral. Ele é juiz da área criminal, da área civil, às vezes ele é juiz de tudo da comarca e ele recebe a incumbência de também fazer as eleições. Então, muitas vezes eles não têm esse hábito também esse costume. Muitas vezes as pessoas, os operadores das emissoras têm muito mais experiência nisso do que eles. Exato. Então vamos lá sobre as entrevistas com os candidatos, Rodolfo, orientação. Da Yara FM, Então, fez a pergunta aqui. isso. Por enquanto, nós só temos pré-candidatos, né? Nós não temos candidatos propriamente dito, nós só vamos ter daqui a alguns dias. Mas é possível sim entrevistar os pré-candidatos. Você pode fazer, se você já tem um local onde os pré-candidatos, especialmente a prefeito, né? Vereador é muito difícil, porque vão ser muitos. Mas se você já tem mais ou menos especificado quais são aqueles candidatos que são pré-candidatos a prefeito, você pode fazer entrevista só com um, com dois. O ideal se possível, você organizar uma rodada de entrevista com esses pré-candidatos, mapear quais são os principais ali da localidade e convidá-los para, por exemplo, vamos fazer agora na semana do dia agora, do dia 4 ao dia 10, nós vamos fazer as entrevistas, sempre no mesmo horário, escolha um programa no qual vai fazer. Normalmente se faz pela manhã, né, que é o horário nobre do rádio, onde tem mais interesse de participar. E aí faz um convite para esses candidatos, pode ser via. Não precisa ser um convite extremamente formal, mas é bom colocar no papel, manda por e-mail. Papel hoje que eu falo é e-mail, né? Manda por WhatsApp, não, manda por e-mail, pode até mandar por WhatsApp também, mas formaliza também, se possível, no e-mail. Não precisa ser especificamente para o candidato, pode ser para o diretório do partido do qual ele for filiado na localidade e estabelecer essa questão de regras que sejam uniformes para todos. Então, assim, por exemplo, faz um sorteio,
para ver ali qual é que vai ser a ordem dos candidatos, aí, por exemplo, dos pré-candidatos. Tipo, eu vou falar candidatos muitas vezes, mas ou são pré-candidatos. Segunda-feira, o primeiro, terça, o segundo, o quarto, tal, façam esse, de preferência por sorteio. Evidentemente, isso aí pode ser negociado, tá? Se porventura houver algum problema, os outros todos concordarem e procurar fazer perguntas semelhantes. Você pode, vai ser no programa do apresentador X e ele vai tratar sobre saúde, sobre urbanização, os problemas que tiverem na cidade, ele pode fazer isso e não precisa, evidentemente, ser as mesmas perguntas para todos, mas você deve dar um tratamento isonômico, né? Procurar abordar os temas, assim, não dar um tema, só aqueles temas espinhosos para um e os temas bons para um outro. Mas, evidentemente, se um, por exemplo, responde, tem uma questão judicial que envolve, que ele já foi prefeito e tem algum passivo, isso pode ser abordado também, não tem problema nenhum, é uma característica específica daquele que pode ser indagado sobre isso. Certo. A Tainá, da Colmeia FM, diz que lá são dois comunicadores que não estão no ar, mas estão trabalhando nos bastidores da rádio. Eles podem aparecer em vídeos da internet, postados no perfil da rádio, gravados nos bastidores. Por exemplo, tem uma festa de aniversário lá dos colaboradores, eles vão aparecer. Tem algum problema nesse sentido, Rodolfo? Se eles são candidatos, o ideal é que eles não apareçam nesses vídeos agora, tá? Eles podem trabalhar na parte administrativa da emissora, mas a partir da hora que você propiciar que eles apareçam nos vídeos, especialmente, assim, apareceu, ele está trabalhando, ele apareceu ali no fundo, sem destaque, isso não tem problema, tá? Você não precisa apagá-lo, mas eu vou falar aqui, vou entrevistar ele para ele falar o que ele está fazendo. Não, isso deve ser evitado. O que a Justiça Eleitoral quer, quando pede que os comunicadores saiam do ar, é evitar que essas pessoas, que já são naturalmente bastante conhecidas na sociedade, tenham uma vantagem ainda maior sobre as demais. Tá? Se elas pudessem continuar fazendo seu trabalho normal, de comunicador e tal, elas levariam uma vantagem sobre aquelas pessoas que não têm a mesma possibilidade. Então, é por isso que a Justiça Eleitoral determina o afastamento. Então, se afastou da programação normal, não dê um espaço privilegiado nas redes sociais da emissora, não. Ele pode fazer as lives no perfil dele, pessoal e tal, mas não da rádio. Ok. Juliano Silva, da Difusora, quer fazer pergunta? Ele levantou a mão aqui. Sobre o É, microfone. eu mandei, tá ouvindo? Sim. Eu mandei agora há pouco a pergunta que nós temos o Tribuna News e o locutor que trabalha no Tribuna News ele está sob licença para pré-candidatura. E a gente teria que trocar o nome do programa ou o programa pode manter o mesmo problema com outro locutor? É uma boa pergunta. O nome não é o dele, né? É um outro nome, Não, o programa. nome é de cunho da rádio mesmo, né? Mas ele apresentava, ele é conhecido como o fulano do programa da difusora, o repórter da difusora. E o nome do programa é Difusora News. Nós teríamos que trocar o nome do programa ou não? Não, não, porque aí o nome do programa é da emissora, tá? Aí não tem problema. Ele é que leva o nome da emissora porque ele é conhecido dessa forma e tal. Aí não há necessidade de mudar o nome do programa, não. A rádio chama Rádio Difusora, né? Rádio Difusora. Não, a Difusora News é o nome do programa, não há necessidade de trocar Tribuna o nome. News. Tribuna Não tem News. problema. Aí não tem problema. É só quando. É até uma questão curiosa, porque eu gostaria de ver. Hoje em dia ele saiu do ar, mas eu gostaria de ver se tivesse um candidato Silvio Santos, candidato a vereador, e se o SBT ia ter que trocar o nome, sabe? Mas a vedação é para isso. Se o Silvio Santos quisesse sair, como ele quis sair presidente lá na época e tinha o programa Silvio Santos, teria que trocar o nome do programa à época, sabe? Mas no caso de vocês, não há necessidade. Mais uma, ele gosta de vez em quando dar um pulinho aqui na rádio, fazer um videozinho, como hoje é o aniversário da difusora, ele veio aqui, fez um vídeo ele mesmo ali dentro do estúdio, como se ele tivesse em apresentação, não apresentando, um videozinho simples, dando os parabéns para a difusora sobre o aniversário dele, mas ele não usou o fato dele ser candidato. Esse tipo de vídeo, mais ou menos, também tem algum problema? Não é bom que vocês veiculem esse tipo de vídeo na rede social de vocês, mas ele fazer para veicular na rede social dele não tem problema, não. Beleza, obrigado. É óbvio que o candidato fez sua carreira numa emissora, ele vai fazer uso desse
desse legado que ele tem, né? Isso é indiscutível. Como um médico que trabalhou muito tempo num hospital, também vai fazer da sua candidatura fazendo vez aquele hospital no qual ele trabalhou, né? Correto. Obrigado. Nada, disponha. O Armelindo, da Rádio Cidade de Cambé, pergunta: pode entrevistar candidato a vereador no programa jornalístico até o dia 15? Você pode entrevistar o candidato, mas tem que ser você não deve. Vou dar um exemplo que eu tive recentemente. Eu trabalho com uma emissora de televisão em São Paulo e o filho do proprietário é um apresentador e ele vai sair para isso é nas eleições passadas. Ele ia sair a candidato a deputado. E ele apresentava um programa, ele deixou de comentar, era um programa sobre política, e me perguntaram se ele poderia participar da programação da emissora como convidado para comentar jogo de futebol. Eu falei, não, não pode. Desculpa, ele tem um programa de apresentação, ele é um apresentador de tema político, você não pode convidá-lo para comentar futebol, nem culinária, nem programa policial. Tá? Esse tipo de coisa deve ser evitada. Se esse candidato ele vai ser entrevistado agora na emissora, ele deve ser entrevistado como pré-candidato, tá? O que ele é, não como uma pessoa de outra área. Ah, você vai entrevistá-lo porque ele foi secretário na cidade sobre aquela área da temática dele. Tudo bem, mas não sobre temáticas distintas. Você tem para você levar hoje um pré-candidato à emissora, ou você leva ele por ele ser pré-candidato, assumindo essa questão e aí dando esse tratamento para ele, ou você não leva, tá? É o ideal. Não dá para levá-lo para comentar sobre coisas que não tenham afinidade. Você não deve, por exemplo, convidar um pré-candidato para falar sobre a relevância da emissora na cidade. Eu não sei se era bem essa questão, senão a gente volta a abordar. Ok. Mariana, da agência Rádio Web: como devemos ou podemos divulgar as pesquisas de intenção de votos? Esse é bem importante, né, Rodolfo? A gente Ótima esclarecer pergunta. direitinho. É, toda pesquisa tem que estar registrada na Justiça Eleitoral desde o dia 1º de janeiro. Se você for divulgar, você tem que fazer a divulgação de todos aqueles tópicos que estão na resolução. Eu não sei se eu sei todos de cabeça, mas você tem que dizer que a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número tal, foi contratada pela empresa X e realizada pela empresa Y, foram ouvidos 2.000, 3.200 pessoas no período de tanto a tanto, e eu não me recordo mais assim de cabeça, mas tem na nossa outra apresentação requisitos, e todos eles devem ser ditos. Você não precisa falar assim um atrás do outro, vai ficar um negócio enfadonho. Você pode fazer um empacotamento artístico aí, falar, olha, saiu nova pesquisa realizada pela empresa X, o fulano está na frente com 25%, olha, foram ouvidas 200 pessoas, tal. Você pode discorrer sobre isso. Qual a sua opinião, fulano? Aí o fulano fala, e depois você volta, traz mais um dado. Você pode fazer da forma como você quiser, distribuir aquelas informações que são obrigatórias, de divulgação obrigatória, durante o programa, para que torne a questão bem legal de ser ouvida. Legal. Alguém quer abrir o microfone e fazer pergunta? Senão eu dou continuidade aqui o que a gente está recebendo no chat. Não? Então, vou continuar por aqui, tá, pessoal? Quem quiser, só avisar e abrir o microfone e fazer a pergunta. Jennifer, o proprietário da rádio é pré-candidato a prefeito e sua esposa pode aparecer falando em vídeos ou fotos no perfil da rádio, como mensagens de conscientização, nada que beneficie o proprietário, mas por ela ser esposa, há algum problema para a rádio? Olha, se ela nunca fez isso, eu acho que o melhor é não fazer agora, tá? Se ela já fazia e aparecia, tudo bem, pode continuar sendo feito. Agora, se ela nunca fez e ela não é sócia da emissora, porque é o seguinte, se porventura ele era apresentador, ele tinha um programa, ele está se ausentando, e ela já tivesse, ela poderia continuar. Mas, e aí, me desculpa a fraqueza, mas se o único critério para ela ser apresentar, para ela fazer isso agora, ela ser esposa do sócio, eu aconselho que não faça agora, tá? Porque
o que está galgando ela fazer é ser esposa do pré-candidato. Então, indiretamente, você vai estar dando um tratamento privilegiado a ele. Isso não tem uma vedação expressa na lei, tá? Mas é o espírito do que se está procurando fazer, e muitas vezes isso pode acarretar em problemas para a emissora. Ok? A Késia pergunta: temos um candidato que se chama Pimentel, que tem um supermercado chamado Pimentel, e fazemos propaganda do supermercado. Podemos manter ou é melhor não? Tá, essa é uma pergunta bem interessante que acontece algumas vezes. Isso não tem uma. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, tá? O que eu vou falar é que existem alguns precedentes que autorizam que você continue fazendo. Existe um que chegou no TSE, de uma construtora do Rio de Janeiro, e tem um que é muito particular para mim, porque aqui de Brasília nós temos aqui um grupo empresarial que chama Paulo Otávio. Ele é um empreiteiro com vários negócios, inclusive ele tem emissora de rádio, emissora de televisão, e é bem assim, Grupo Paulo Otávio. E ele pode continuar fazendo propaganda, ele tem uma empreiteira muito importante aqui em Brasília, ele foi candidato, ele foi deputado federal, foi vice-governador aqui do DF, e ele pode continuar fazendo, isso aí já se entendeu que você não pode prejudicar o negócio por você ter um dono dele sendo candidato, porque ele tem direito também de ser candidato. O que você deve evitar é ser você veiculava 10 spots por dia, aumentar essa veiculação para 100, tá? Mas se você fazia 15 spots por dia, pode continuar fazendo 15, subir para 18, 20, diminuir para 10, não tem problema não. Isso, agora, mais uma vez, isso é o que existe precedente na Justiça Eleitoral, né? Lembrando que todo mundo que se sentir prejudicado pode ingressar na Justiça, isso é um direito nosso como brasileiro. Tá certo. Bom, não temos aqui nenhuma pergunta nova no chat por enquanto. Se alguém quiser aproveitar, abrir o microfone para fazer pergunta. Por enquanto, não. A gente ainda tem alguns minutos aí para continuar conversando com o Rodolfo. Pessoal, aproveitem antes que, né, a gente não. Ah, tem aqui, chegou. Poderia repassar orientações sobre organização dos debates? Tá, o debate Guilherme Zimmer pergunta. vocês podem realizar os debates tanto para as candidaturas majoritárias, como também para as proporcionais. Normalmente só se faz para majoritárias, né, a de prefeito. O que você tem que fazer? O ideal é que você se reúna, estabeleça, eu posso até disponibilizar para vocês, se vocês desejarem, tá? Assim, um modelo assim do como é que vocês podem fazer o debate. Agora, o que que é interessante? A emissora se reúna antes com seus colaboradores, faça essa minuta das regras. Como é que é? Vai ser em que horário? Vai durar quanto tempo? Como é que vai ser feito? O primeiro bloco, jornalistas fazem perguntas para os candidatos. O segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. O tempo da pergunta é de 30 segundos. A resposta, 1 minuto, 2 minutos. Tréplica de 1 minuto. Vocês estabelecem isso nos blocos, vão ser 4 blocos. Terceiro bloco, novas entrevistas, novas perguntas de jornalistas para candidatos. No quarto e último bloco, alegações finais, despedida, pode ser feito. Isso depende do qual o horário que vocês têm para utilizar. Vocês podem definir, por exemplo, bloco 1 vai ser pergunta de jornalistas sobre, vai ser sorteado, vai ser segurança, vai ser transporte público, vai ser urbanização. Isso a emissora escolhe, ela pode fazer essa definição primeiro de como que ela quer fazer, e aí depois você encaminha para os partidos políticos dos candidatos do cargo que está sendo disputado, especialmente prefeito, né, para obter a anuência deles. Aí vocês têm que convidar, lembrando, vocês têm que convidar todo candidato que seja de partido político ou de coligação, que tenha pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. 5 representantes no Congresso Nacional implica em deputados e senadores. Tá? E esses têm que ser convidados obrigatoriamente. Se porventura eles optarem, agora eles podem não participar. Não participou, não tem problema, você manda o convite por e-mail. Se ele não quiser participar, isso é uma decisão dele, mas você vai ter o comprovante que fez. Por exemplo, se você tiver 2 candidatos só na localidade e só um foi, pode transformar o debate em entrevista, não tem problema, mantém a mesma duração que já estava programada. Evidentemente, você vai ter que ajustar a questão que só vai ter perguntas, não vai ter debate entre eles, mas você pode fazer. Mas eu passo para vocês, se vocês, quem desejar, eu passo até
um modelo assim, de como é que deve ser feito o debate, aí tem que fazer os ajustes. Pessoal, não estou conseguindo ouvir aqui, mas eu acho que é o pessoal da Colmeia FM, CBN Cascavel, Isso. quer fazer pergunta. Fiquem à vontade, por favor. Boa tarde, doutor. Boa tarde a Boa todo o tarde. pessoal, a Ju, todo o pessoal que está online aqui com a gente. Uma dúvida referente à isonomia. Geralmente, cidades maiores tendem a ter mais candidatos, mais coligações na majoritária. E sempre é bom nós citarmos todos os candidatos. Só que daí o boletim, que é para ser objetivo, né? Por exemplo, falando das convenções, a gente tem que falar de todos naquele momento, acaba ficando um boletim extenso, né? E a gente perde um pouco o dinamismo ali do nosso jornalismo, principalmente em horários de grande audiência. Caso a gente faça fracionado, por exemplo, no boletim das 11 da manhã, a gente cite a convenção de duas coligações, depois, no boletim das 11h20, convenção de outras duas coligações. Existe esse problema ou pode dar entender que estamos privilegiando uma determinada coligação, um determinado candidato, pelo fato de que um foi às 11 da manhã, tem mais audiência do que às 4 da tarde, um exemplo? Ah, não, ótima pergunta. Não, a princípio não tem problema, tá? Uma coisa que é importante é que tem que ser dado tratamento isonômico, não igualitário. A isonomia é você tratar de forma semelhante àqueles que estão em posição semelhante. Então tem até o seguinte: se você tem, por exemplo, um candidato que tem uma agenda super movimentada, que o cara acorda às 4 da manhã, vai em dez bairros, cumprimenta a gente, vai para uma rua, tal, não sei o quê, depois toma café, toma aquele que almoça 5, 10 vezes e tal, e o outro que só quer ficar em casa, o que tem uma agenda muito mais movimentada vai receber muito mais atenção. Isso é natural, tá? Do que aquele outro que, porventura, não quer fazer nada. Você pode, por exemplo, gastar 10 minutos falando da agenda de um e o outro falar que do outro não teve agenda. E mais uma coisa, vocês também podem, assim, se vocês já tiverem pesquisas e for possível ver aqueles candidatos que estão na frente, estão muito na frente, eles podem receber mais espaço do que o outro que não tem representatividade, tá? Tem aquele candidato nanico que ninguém conhece, de um partido que não tem maior relevância e tal. Esse pode sim, ele não deve ser excluído da cobertura, mas ele pode receber menos espaço sim, inclusive em entrevista. Você pode, por exemplo, nós fizemos aqui, tem uma pesquisa que está registrada e tal, e tem 3 candidatos que juntos têm 80% dos votos. E esses vão fazer aqui, vão ter 1 hora de entrevista cada um. Esse outro candidato que tem zero traço aqui na pesquisa, eu vou dar 10 minutos para ele. Isso pode, num outro dia, isso pode ser feito sim. Tá? A entrevista, o que você não pode é excluir ele. Porque ele tem traço, eu não vou nem falar nada dele. Não, pode. Agora, você pode, em determinado jornal, por exemplo, só um candidato teve uma atuação muito grande, você vai tratar daquele candidato. A outra está em casa dormindo. Não tem o que falar. Tá? Assim, ou, no máximo, vai falar: a assessoria do candidato X disse que ele não tem agenda. Acabou. E o outro você vai poder falar: olha, ele esteve lá, visitou, cumprimentou, passeou. Você pode dar uma maior atenção, sim, não tem problema. Então, o que se deve evitar foi uma coisa que eu recebi, por exemplo, um dia desse, que o mesmo pré-candidato foi à emissora e foi entrevistado em vários programas, assim, só ele só foi entrevistado, sabe? E aí eles vieram falar assim: vai dar até para defender, sabe? Porque ele fala assim: só ele que nos procurou, os outros candidatos nunca vieram aqui na rádio. Tem que saber se tem alguma coisa por trás disso, mas assim, dá até para justificar isso também, tá? Você não precisa, por exemplo, você pode falar até, tem um candidato ou um pré-candidato que procurou vocês. Aí o cara tem aqueles que são mais assíduos, né? Ele não quer ser entrevistado, gosta daquele programa, me entrevista. Aí tá, o que você pode falar no programa é o seguinte: olha, o programa está aberto para receber os demais pré-candidatos que tiverem desejo de comparecer, tá? Nesses casos, assim, por enquanto, que você nem tem candidatos formalizados, você não precisa nem ter o convite formal para que eles compareçam, tá? Porque, por enquanto, eles são pré-candidatos, você vai ter alguns que provavelmente você não vai conhecer. Talvez nem eles saibam que vão ser candidatos ainda, né? Rádio Banda 1. Comunicador é pré-candidato a vereador em uma cidade vizinha e pode trabalhar em uma outra rádio da cidade próxima? Essa é uma pergunta interessante. Olha, o ideal, se a tua cobertura chegar nessa cidade, o ideal é que não fique, tá? Porque isso aí vai poder trazer um problema. Porque, embora a legislação ela não trata dessa questão
do raio de cobertura ou do qual é a localidade, onde que a emissora ela está. O que a legislação estabelece é que os comunicadores que são pré-candidatos devem se retirar do ar, tá? Então, eu sugiro que se você tem um pré-candidato, mesmo que não seja candidato naquela cidade, da outorga em si, ele já tenha saído do ar, tá? Porque o que acontece, gente, é que esse tipo de legislação, se você tiver, por exemplo, o Ministério Público pode ingressar com a ação, e se porventura ele tiver chances efetivas de ganhar, o adversário vai entrar com a ação, vai propor uma ação na Justiça Eleitoral para cassar o registro desse pré-candidato e acaba penalizando a emissora também. Guilherme Zimmermann tem pergunta? Boa tarde, Rodolfo. Eu que pedi a orientação antes ali a respeito dos debates, mas eu queria só retomar a questão dos debates para ficar claro para mim uma situação. Nós somos de Palmas e nós também cobrimos a eleição aqui em Coronel Domingos Soares, município vizinho, que a gente faz toda a cobertura, e nós vamos propor um debate lá para Coronel Domingos Soares também. Possivelmente eles vão ter 3 candidatos. A lei das eleições determina que haja a aprovação, né, do regramento e para a realização do debate de 2/3 dos Isso. candidatos. Digamos que nós vamos convidá-los, os seus representantes, para estarem aqui na emissora para a gente acertar isso. Digamos que apareçam só 2 representantes de candidatos. Um não mande representante e nem compareça. Como é que eu vou fazer essa negociação? Eu vou contar com a aprovação, e digamos que esses 2 aprovem a realização do debate. Eu mantenho o regramento com a suposta presença do outro candidato? Como é que funciona isso? Como é que funcionaria? Se só comparecerem esses 2 representantes de 2 candidatos, você vai fazer a reunião. Eu te aconselho que você já tenha um modelo, assim, um esboço do tal, só acerte alguns detalhes com eles que são necessários. Aí você faz uma ata, pede para eles assinarem, e você vai levar isso depois para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, você não tem que pedir anuência da Justiça Eleitoral, você leva para conhecimento dela. Faça essa reunião, convide todos, tá? Esse que porventura não comparecer, você mandou um e-mail, ou você entregou lá no diretório, pega um recibo lá, se for possível, junta na ata, diz que esse representante não compareceu e informa o juiz eleitoral: olha, nós vamos fazer o debate dia tal, as regras foram tratadas com os partidos políticos X e Y, o Z também foi convidado, não quis comparecer, está aqui, nós convidamos ele, e está aqui, foi o regulamento que foi aprovado, sua ciência, nós vamos realizar o debate dia tal. Se você tiver afinidade com o juiz e quiser, olha, seu juiz, se você quiser dar uma contribuição, fica à vontade, mas isso não é obrigatório. Mas é sempre de boa vizinhança, né? Normalmente, Caberia, Rodolfo, dentro do próprio regulamento do debate, incluir isso, de que, por exemplo, se um dos candidatos não comparecer, a regra do debate fica dessa forma com 2 candidatos. Se apenas um candidato aparecer, fica a realização de uma entrevista com esse único candidato. Caberia isso dentro do você regulamento? pode colocar isso, não tem problema não. Não há necessidade, tá? Mas você pode colocar. E, por exemplo, aquela questão de que se faz na televisão, né, de colocar a cadeira vazia e tal, aquilo lá não está em regulamento, tá? Aquilo ali é depois na decisão que se faz. Porque também é o seguinte, o regulamento é o regulamento básico, se vai ser feito tal pergunta, quem vai fazer tal, você não tem como tratar de tudo que pode acontecer, né? Então, mas assim, não tem problema. Ele não compareceu, registra. É importante você ter o comprovante que você fez esse convite para ele comparecer, tanto para a reunião como para o debate. Ele não quis, é uma opção dele, e vida que segue, que o debate seja um sucesso. Juliano, você quer aproveitar, abrir o microfone e fazer sua pergunta, Juliano? Vai lá, fica à vontade. Eu acho que você tinha comentado alguma coisa nesse sentido, eu acabei não entendendo muito bem. Então, o candidato que for radialista, que ele pode usar o nome da emissora na candidatura dele, um exemplo lá, igual aqui, o Bugrão da Difusora? O que acontece, isso teve até uma discussão recente no TSE, tá? É porque o problema é o seguinte, o nome, hoje em dia, a discussão, o nome ele só não pode ser, a pessoa tem que mostrar
que ela, a pessoa escolhe o nome que ela quiser, a princípio, tá? Para figurar lá na urna, o nome que ela quer. O que não pode é ser um nome que seja pejorativo, que leve a piadas, alguma coisa assim. Agora, nesse caso é bastante comum, tá? Fulano da difusora, ciclano da borracharia. Isso é comum e pode ser usado sim, tá? Porque, na verdade, aí o que está acontecendo é ele que está. Não é, não é o que a legislação evita é que a emissora utilize o nome do candidato para promovê-lo. Mas aí, no caso, é ele que está utilizando o nome da emissora, que já existia, que você não pode, por exemplo, você não vai precisar trocar o nome da emissora porque o cara utiliza aquele nome, tá? Mas, assim, esse nome, essa questão teve uma discussão recente lá na Justiça Eleitoral, até por conta disso, se poderia continuar isso, porque tem pessoas que usam o nome, às vezes, indevidamente. Por exemplo, eu vou pegar aqui o que se tem, o que não pode, por exemplo, o que se tem evitado é assim, fulano do SUS. Tá? Isso é que não se tem deixado, tá? Quando é um órgão público, ciclano do Detran, essas coisas têm que ser evitado. Mas o cara porque isso é bastante normal, né? Em cidades menores, o cara é conhecido muitas vezes não pelo sobrenome, mas pelo trabalho que ele faz, aonde ele trabalha, e então isso pode, tá? Nesse caso, assim, o fulano da difusora, e aí não é nem uma questão tão eleitoral, tá? Mas porventura, por exemplo, se vocês são proprietários do nome da emissora, são a marca de vocês. Se porventura vocês só querem ser uma questão na área civil, tá? De discutir se ele poderia ou não levar o nome, porque ele, evidentemente, ele está se valendo do prestígio da emissora para ele. Mas isso aí é uma outra discussão na área civil, e quanto eleitoral não tem problema, não. Tá? Isso já está. Só mais uma pergunta. Os spots eleitorais, eles vão ser vinculados durante o dia, ele vai ter, ou dessa vez ele vai ter o horário eleitoral gratuito naquele suposto horário. Como é? Como fosse televisão, um exemplo. O rádio tem, né, também, só para prefeito, tá? Não tem spot para vereador. O vereador só participa, só tem programa naqueles horários, no rádio das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10, tá? Só esse horário, o horário eleitoral vai ser mais curto, porque nós só temos para os programas para prefeito, não tem para vereador. Agora vão ter aqueles spots, os 90 minutos diários, que vão ser distribuídos a partir de bem cedinho até meia-noite. Isso aí vai ser distribuído. Ao longo Quando da... for fazer o plano de mídia, o juiz eleitoral da localidade vai determinar como é que vai ser feito isso. Ok, obrigado. Nada. A gente tem o pessoal da Rádio Jornal de São Miguel. Em caso de falta de luz, o que fazer para repor os spots? Tá. Faltou luz. Quando da veiculação da propaganda eleitoral, você pega, se tiver assim, um comprovante, especialmente da Companhia de Energia Elétrica, junta ou uma declaração do seu engenheiro, alguma coisa assim, dizendo que faltou luz naquele período, e informa a Justiça Eleitoral e coloca-se à disposição, fala assim, olha, Justiça, senhor juiz, senhor não, né? Doutor juiz, Vossa Excelência, faltou luz aqui no dia tal, horário tal, nós não podemos transmitir, especialmente o programa eleitoral ou as inserções do horário tal a tal, e nos colocamos à disposição para fazer a recomposição da forma que Vossa Excelência determinar. E espera a Justiça Eleitoral se manifestar, não precisa fazer nada por conta própria, não. Tá certo. As perguntas aqui do chat finalizaram por enquanto. Se alguém quiser aproveitar, abrir o microfone, ou Rodolfo, se quiser trazer algum alerta importante que você queira repetir ou trazer alguma outra informação, à vontade. Posso perguntar? Claro. Boa Gustavo tarde de para todo Maringá, né? mundo. Isto. Se, por exemplo, doutor, eu for uma geradora e acontecer alguma pane no transmissor ou falta de energia, igual foi comentado, mas eu sou a geradora e todo mundo está aguardando o meu sinal. E aí? O que a gente faz? O que se faz é a mesma orientação. Você informa a Justiça Eleitoral que faltou energia naquele período e que não pôde fazer a geração. E pede se coloca à disposição para fazer a reposição da forma que a Justiça determinar. O que acontece Sem normalmente pânicos, né? quando ocorre isso é que o juiz determina que se faça a transmissão no horário alternativo, no dia seguinte, de manhã, ou mesmo quando já encerrada a propaganda eleitoral,
a propaganda eleitoral se encerra na quinta, né? Aí você faria na sexta, mas daí sempre com autorização judicial. Deixa o juiz, passa a bola para a Justiça Eleitoral, deixa ele decidir como é que vai fazer essa reposição. Ah, tá bom, tá ok. Obrigado. Não faça nada Nada por de conta, né? porque o problema é que se você fizer por conta, ou muitas vezes, por exemplo, isso aconteceu algumas vezes, assim, lá no, nós temos algumas emissoras, especialmente no Nordeste, que são de políticos, né? E tinha casos lá, hoje eu acho que não acontece isso, mas tinha casos lá que os caras estragavam a propaganda eleitoral do candidato adversário, e aí, às vezes, o programa dele era maior ou ele ia fazer uma resposta, ou tinha alguma coisa peculiar, e aí se degradava a imagem e tal. Então, assim, o ideal é sempre deixar a justiça determinar isso. E normalmente não tem nenhum problema, não, tá? Junta-se o comprovante lá, olha, faltou luz, se a companhia de energia elétrica não der uma, um, um laudo, alguma coisa assim, pega do engenheiro ou de qualquer pessoa, ou mesmo do diretor da emissora, e informa a Justiça Eleitoral. Perfeito, obrigado. Doutor, eu tenho uma pergunta. Eu cheguei atrasada. Não sei Não, se o dá tempo doutor falou ainda. alguma coisa sobre rede social. Tá, rede social, a emissora não pode fazer nada na sua própria rede social, tá? A não ser retransmitir, se você tem o simulcast, alguma coisa, você transmite no seu site, mas as regras que valem para a programação normal, você deve fazer isso também no site da emissora e também em redes sociais, tá? Propaganda Tá. eleitoral não pode, nem em site, nem em rede social de emissora. E nem, por exemplo, no que aconteceu aqui comigo, o stories da convenção partidária. Não foi o candidato que enviou, mas foi uma pessoa normal que enviou o stories da convenção. Eu Mas até publiquei porque eu entendi que a pessoa não era candidata, e aí eu repostei um stories dele. mas você repostou o stories, tinha toda a convenção ou era só o resultado, assim, alguma coisa? Não, daí você tinha que clicar, era um vídeo da convenção. Tá, isso o ideal é não fazer, tá? Porque Tá. assim, não interessa se a pessoa é candidata ou não, porque muitas vezes assim, ele vai pedir para o amigo, né? Ah, manda lá que eu quero que divulgue. Assim, o que se espera é que a emissora não divulgue conteúdo. Você pode dar o tratamento jornalístico para isso. Você pode comentar que houve a convenção e até mostrar lá a imagem do cara sendo aprovado, sendo escolhido e tal, mas não pegar o conteúdo próprio da convenção, eventualmente uma transmissão maior e tal, e postar isso nas redes sociais da emissora. Tá? Isso deve ser Tá, evitado. tá. Se O tiver lá, ideal é não deleta isso aí lá agora, se tiver lá. Não, já foi deletado no dia lá mesmo. É, O ideal, então, é não fazer nada mesmo na minha rede social, né? Sobre política, não. Tá? Sobre política, o melhor Tá, é evitar mesmo. Tá? tá. Então, Porque vai vir porque. conteúdo produzido por algum candidato ou por algum apoiador de um candidato, né? Então não vale a Não, pena. eu digo porque o candidato em si, ele pode fazer no Instagram propaganda dele, Isso, né? mas só E na aí eu dele. penso assim, aí todo mundo está fazendo a propaganda, falando de política, e aí eu aqui na rádio não estou falando nada. É porque só quem pode veicular material sobre eleições são as redes sociais das pessoas físicas. As pessoas jurídicas não podem. Qual foi Sim. a questão que se fez isso? É porque quando você procura, se uma pessoa posta sobre política, você acompanha, você já segue aquela pessoa. Teoricamente, ela é sua amiga, você tem uma afinidade de ideias. Se você entra no site do candidato, você está, evidentemente, procurando matéria sobre o candidato. Isso vale para partido político. Agora, por exemplo, se você entra no site de uma emissora de rádio, ou vou dar um exemplo um pouco mais drástico, você entra no site de uma farmácia, você está procurando remédio, droga, alguma coisa que seja que eles vendem, não propaganda política. E aí você estaria recebendo isso, você vai ter uma surpresa que é isso que a Justiça Eleitoral quer evitar. Tá, E para a rádio não pode fazer. Eu gostaria tá. que pudesse ser cobrado, inclusive, mas Eu acho que a gente só tem nos que Estados cobrar um Unidos. pouco, porque você veja, a gente perde tempo com todos aqueles spots que a gente tem que divulgar, e aí a rede social vai estar
cheia de divulgação de todos os candidatos de tudo, e a rádio não pode divulgar nada. Pois é. Não sei, que tem alguma regra que a gente faça igual para os dois, mas que a gente possa estar fazendo, né? É. Você pode utilizar fazer o conteúdo próprio da emissora, né? Conteúdo próprio da emissora com caráter jornalístico, aí pode fazer. Eu aqui acabo não fazendo nada, porque é cidade interior, todo mundo acaba se conhecendo, e aí eu acho que a rádio acaba, que a gente quer fazer para divulgar e acaba entrando numa confusão. É verdade. Você sabe que o candidato, quando perde, nunca acha que a culpa é dele, né? Ele tem que encontrar o Então, culpado, né? exatamente. Ah, Vou ficar quietinha, então. Obrigada, doutor. nada. Obrigada, Fabiola. Vamos seguir aqui com o Jonatas, que é do Grupo Life, quer saber como saber quando terá distribuição de spot comercial para ser veiculado na emissora, mais sobre o calendário mesmo, né? Quando é que as rádios É, vão começar a receber. os spots ou as inserções eleitorais vão ser distribuídas só mesmo lá próximo do início da propaganda eleitoral. Por enquanto ainda não tem. Como a Juliana colocou no início, estão começando as reuniões para decidir como é que vai ser feita geração e tudo. O que eu posso te dizer é que você vai ter 90 minutos de spots para distribuir aí por dia na programação da emissora. Mas como é que para quantos vai ser, isso ainda não dá para saber, porque nós não temos candidatos. Tem que esperar pelo menos ter aí as convenções e os registros das candidaturas para a própria Justiça Eleitoral poder fazer a divisão. Porque o que ela faz? A Justiça Eleitoral, ela divide o tempo de acordo com a representatividade de cada candidato. Então, se um candidato é de uma coligação ou de uma federação que tem vários partidos políticos, são partidos políticos com uma representatividade importante na Câmara, ele vai ter mais tempo para expor a candidatura dele e os demais vão ter menos. Então, por isso que só dá para fazer depois que nós tivermos o registro das candidaturas. Ok, o Edson Passos, que é da Rádio Danúbio Azul de Santa Isabel do Oeste. Posso fazer entrevista com candidatos a prefeito também pelo rádio, como pela transmissão em formato de live pelo Facebook? Eu só entrevisto o candidato a prefeito ou eu tenho que entrevistar o vice também? Não, você pode fazer a entrevista só com o candidato, não tem problema, e você pode retransmiti-la nas suas redes sociais. Isso aí é uma entrevista feita com viés jornalístico e tal, com o que com os bons modos que se exige, né? Isso aí você pode fazer, não tem problema nenhum. E esse tipo de entrevista você pode colocar nas suas redes sociais, pode colocar no seu site, sem problema nenhum. O que eu aconselho é que se você fizer com vários, né? Você não coloque lá em destaque que só um está sendo entrevistado. Coloque o mesmo espaço e no mesmo local do site para todos. Você Rogério não precisa Lago, entrevistar todos, né? Se um quiser ser entrevistado, não tem problema. O que é importante é que você procure convidar. Pré-candidatos não dá para a gente ainda fazer isso, tá? Mas depois que eles forem candidatos, você deve convidar todos aqueles que estão registrados, mas para entrevistas. Mas com pré-candidatos você pode fazer esse critério de eu vou entrevistar quem procurar a emissora e tenha interesse e a gente saiba que seja mesmo pré-candidato. Isso aí você pode fazer. tá certo. Rogério Lago, lá de Foz do Iguaçu, funcionários da rádio podem trabalhar para candidatos, por exemplo, um locutor fazendo visitas junto com o candidato, até mesmo gravando áudios. Olha, não existe uma vedação expressa nisso, tá? Se ele for artista, se ele for considerado artista, não pode, né? Mas, assim, o comunicador em si não tem a vedação. O que é importante é procurar não atrelar demasiadamente. A gente sabe que em eleição municipal é difícil isso, porque tem um envolvimento. Mas o ideal é que não haja uma atrelação assim muito explícita, né? Da pessoa, do teu principal comunicador virar o apresentador dos programas dele no rádio, no programa eleitoral, porque isso pode gerar uma confusão na cabeça do eleitor, e aí a coligação ou o adversário muito provavelmente acaba ingressando na justiça questionando esse tipo de coisa, tá? Eu tive agora, recentemente, que eu até mencionei aqui, foi um caso de uma emissora do prefeito que é candidato à reeleição, que foi em 3 emissoras da cidade e deu entrevista em quase todos os programas. Isso já vem há 6, 7 meses, tá? O cara comparece e vai lá e ele é bem participativo e ele deu entrevista em quase todos os programas das emissoras. Inclusive são emissoras que não são do mesmo grupo.
o empresarial. Então, não sei nem se tem um viés. Só que agora um outro partido entrou com uma representação do Ministério Público Eleitoral dizendo que aquilo ali é propaganda eleitoral antecipada, porque todas as emissoras entrevistaram o cara e ele fala lá, nos dias que ele foi entrevistado e tal. A proprietária de uma dessas emissoras me afirmou que só entrevistaram ele porque só ele procurou a rádio. Tá, eu falei, tudo bem, você vai ter que demonstrar isso agora. Tá? Eu falei, olha, procura responder na tua resposta ao Ministério Público de que você estava aberta para os demais, que só ele compareceu e tal, e procurar mostrar que você tem programa de entrevista no qual você entrevista outras pessoas, não necessariamente políticos, tá? Mas que não existiu aquele programa só para entrevistar o pré-candidato. Pessoal da Litorânea FM de Guaratuba quer fazer pergunta? Sobre o microfone, por favor. Não está por aí? Vou tocando aqui o chat, então, depois, se vocês quiserem perguntar, tá? Então, vamos para a Rádio Jornal de São Miguel sobre divulgação de convenções dos partidos. Podemos divulgar nas redes da emissora e no rádio os registros? Podemos também? Você pode divulgar quando for realizada a convenção, você pode tratar ela jornalisticamente. Isso é um evento relevante para a cidade, tá? Hoje foi realizada a convenção do Partido X, onde se decidiu que o fulano vai ser candidato, tal, pode entrevistá-lo, isso aí pode ser feito. Isso aí tem um viés jornalístico importante, tá? Agora, se houver um outro candidato, que também vai ser feita a convenção dele, ele tiver uma relevância semelhante, você deve entrevistá-lo também, dando o mesmo espaço. E, por exemplo, vamos falar sobre a convenção partidária. Você falou, a convenção foi hoje, você tratou dela hoje, tratou dela amanhã no jornal pela manhã. Daqui a uma semana isso não é mais notícia, tá? Não traga de novo essa convenção, tá? Mas você pode cobrir ela jornalisticamente, sim, e não pode como deve. É uma coisa importante. O Márcio pergunta o seguinte, ó, a loja X tem a melhor promoção da cidade, 22% de desconto. Isso mesmo, não é 20, é 22% de desconto. E no caso, 22 é o número do candidato. Pode isso? Ele pergunta. Olha, a princípio pode, tá? Não tem nenhuma vedação isso. Isso faz parte, a gente tem essas questões assim que acontecem, tá? Isso não acredito que você vai ter problema com isso, não, tá? Mas essas coisas faz parte. Marqueteiro ganha bem para criar essas coisas, né? Tá certo. Pessoal da Litorânea de Guaratuba, acho que abriu o microfone se quiser fazer pergunta agora. Depois eu vou juntar sobre os spots aqui também, e a gente já tira dúvidas da mesma questão aqui. Pessoal da Litorânea de Guaratuba, quer fazer pergunta? Não vou seguir por aqui. Ok, vou dar sequência. A Maíra de Maringá, ela pergunta assim, ó, caso os spots cheguem com atraso, eu sou obrigada a veicular mesmo assim? Eu vou já emendar uma outra pergunta aqui, Rodolfo, que está falando assim, ó, os spots serão enviados pelas coligações e os programas serão enviados pelas radiogeradoras. É isso? Então, assim, vamos que para a segunda pergunta, que é mais geral, sobre quem envia o quê, né? Vamos lá. Isso vai ficar a cargo de como é que vai ser decidido em cada municipalidade, tá? Você vai poder ter. Tem lugar que só tem uma rádio, né? Então, a rádio vai fazer a geração do programa e ela vai fazer também a transmissão dos esportes, porque ela vai receber isso diretamente dos partidos políticos, coligações, e vai fazer a veiculação. Não tem uma regra assim que tem que ser feito. Mas se você tiver uma cidade que tem várias emissoras, aí normalmente os programas são gerados por uma ou por várias emissoras, né? Normalmente tem um rodízio, e os esportes, em geral, são entregues diretamente pelos partidos às emissoras que vão fazer essa transmissão. Tá? Isso é o geral, mas isso, lembrando, isso só vai ser decidido mesmo um pouquinho mais para frente, quando nós tivermos todos os candidatos, quando os juízes convocarem as emissoras para fazer os planos de mídia. Certo. Rodolfo, eu vou aproveitar também para ajudar aí o pessoal. E sobre a questão se chegou atrasado os Isso, spots, dos né? spots. Aham. Pode Quando os atrasado. spots eles chegam fora do tempo, em geral você não vai, você transmite o último. Essa regra tem dois destaques. Se foi no primeiro dia,
que os spots foram entregues atrasados, você não vai ter o que transmitir e você pode entrar. Você pode seguir com a tua programação normal ou se entrar com aquela vinhetinha horário reservado para a Justiça Eleitoral. Isso normalmente não se faz em spot, se faz só em bloco. Aí segue com a tua programação. Se os spots chegaram atrasados num dia onde já estava tendo a veiculação da propaganda eleitoral há um tempo, você vai transmitir os últimos que você recebeu daquela coligação ou partido político, tá? Então, se o partido X entregou os spots com atraso para sexta-feira, você vai transmitir aqueles que você tinha recebido para quinta, foram os últimos. Agora, gente, em cidades menores, normalmente não tem uma rotatividade muito grande de spot, né? Em geral, os partidos políticos entregam os spots já para todo mês, os 45 dias de veiculação. Mas nada impede que, tendo um candidato muito rico, eles façam um spot para cada horário. Sim, e Rodolfo, só também esclarecendo aqui, porque o pessoal busca muito informação na ERP nesse período, principalmente em relação à entrega dos materiais, né? A produção e a entrega dos materiais sempre é uma responsabilidade das coligações dos partidos políticos, seja para o programa completo, então eles sabem que eles têm um horário X para entregar o programa daquele dia para as emissoras geradoras, eles são informados pela Justiça Eleitoral. Então, o próprio partido político vai entrar em contato com a emissora, isso é uma obrigação dele, inclusive, de saber quais são esses contatos, né? A ERP não Isso. fornece contatos para partidos políticos. A gente nem pode, porque os contatos que nós temos são protegidos pela LGPD, né? Então, a gente não sai por aí fornecendo os contatos de todo mundo, não podemos. Então, assim, o próprio partido político tem esse trabalho de buscar essas informações, né? E entrar em contato com as emissoras. Isso vale para todas as cidades, né? Cada um no seu formato. Em relação à entrega dos materiais, que são os spots, a mesma coisa, como hoje vocês já recebem esses materiais partidários que, né, as emissoras estão veiculando, são as rádios que entregam diretamente para as emissoras. A mesma vai ser da mesma forma. Justiça Eleitoral não entrega material, a ERP não entrega material, é partido político, coligação que entrega diretamente para as emissoras e eles têm um horário a obedecer, né? Caso não obedeçam esse horário, a emissora então vai rodar o material mais, né, o Mais último, né? recente, Isso, o mais último recente, recebido. exatamente. E aí, pessoal, se porventura acontecer isso, você nem consulta a Justiça Eleitoral, tá? É É o isso último que mesmo. você recebeu, não precisa nem consultar a Justiça Eleitoral e muito menos o partido. Ele entregou fora do horário ou não entregou um novo material, veicula o último. Ok, chegou também pergunta aqui do seu Ayrton Seleski. Cidades que não têm emissoras de rádio, os partidos ou coligações poderão requerer espaço em rádio da cidade vizinha? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, não, tá? Existe essa regra, mas apenas para emissora de televisão. No caso das emissoras de televisão, por exemplo, você vai ter várias emissoras em Curitiba e provavelmente você não tem nenhuma geradora em Ponta Grossa. E aí, se porventura os partidos políticos desejarem, eles têm que informar a Justiça Eleitoral no prazo estabelecido na resolução, de que eles vão querer fazer transmissão para aquela localidade. Normalmente eles não querem, porque eles preferem que todas as emissoras passem a propaganda de Curitiba, que para eles é mais importante do que a de Ponta Grossa ou qualquer outra cidade ali da grande Curitiba. Mas essa regra só vale para televisão. No caso das emissoras de rádio, a emissora de rádio só retransmite a da localidade da sua outorga. Agora, doutor Celeste, sempre com a ressalva que, em última instância, quem manda é o juiz, né? Eu já vi casos de juiz mandar, especialmente às vezes eles não têm esse conhecimento, de que a emissora tem uma outorga numa cidade e o transmissor ou o estúdio está em outra. E o juiz acha que a rádio é daquela cidade. E aí ele determina. E aí o que se faz é que se cumpre a decisão do juiz, né? Tá ótimo. Rodolfo, bom, a gente já até passou 10 minutos aí do tempo que a gente combinou, né, de estar fazendo esse encontro aí com as emissoras. Já finalizamos as perguntas que estão aqui no chat. Se alguém quiser fazer uma última pergunta, só abre o microfone, por favor, fiquem à vontade, gente. Assim a gente pode Olá, finalizar. eu gostaria muito de fazer uma pergunta aqui da litorânea, Cleomar Dias, está me ouvindo? Sim, sim. Ok, então, de acordo com a legislação eleitoral, os comentários nos sites também são proibidos, podem ser penalizados, né? A emissora pode ser penalizada pelos comentários que tem no site de alguma notícia relacionada à eleição.
Eu gostaria de saber o seguinte: nós não temos comentários no site, já suprimimos esse lado. Agora, a notícia vai diretamente também para as redes sociais e lá tem os comentários liberados. Tem algum problema o comentário na nossa rede social? Ótima pergunta. Atualmente, isso está mais ou menos esclarecido que o responsável pelo site não se responsabiliza também por comentários de terceiros, tá? Isso aí, apenas se você tiver a decisão judicial mandando excluir alguma coisa nesse sentido, é que você passa a ter. Você não precisa fazer uma moderação, vamos fazer assim, de todo comentário lá, porque fica impossível. Se for possível, você tiver condições de excluir aqueles que a gente percebe que são feitos por máquina, que se repetem todos, não sei o quê, é ótimo. Mas isso aí você dificilmente vai ser responsabilizado sobre isso, sabe? Porque isso já está mais ou menos consolidado, que não cabe ao detentor do site ter que fazer essa moderação instantânea ali, ficar o tempo todo com alguém na internet olhando se está tendo alguma coisa. Eu acho até que é bastante comum, né? A gente entra às vezes numa matéria sobre esporte, e no meio lá aparece um negócio de venda, né? Entra aqui, aquilo ali não está sob a responsabilidade, não fica vinculado ao dono do site, não, tá? Aquilo ali é considerado que é um terceiro mesmo que posta e não traz problema, não. Agora, se for possível, o cara é sempre o primeiro a postar, né? Faz ali e tal, aí se for possível excluir, ótimo, mas a princípio não tem problema, não. Muito obrigado. Tá? Tá. Acho que chegou uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar, Rodolfo, da RDA. Rádio gerador é só emissora comercial ou rádios comunitárias também podem fazer geração? Você sabe dizer sobre isso? Não, todo mundo pode fazer, tá? A rádio comunitária também pode fazer geração, rádio educativa. É difícil, tá? A rádio comunitária fazer, mas pode. Inclusive, assim, se você tiver um município onde só tenha uma rádio comunitária, ela pode ser obrigada a fazer propaganda eleitoral. Aliás, ela é obrigada. A Lei 9.504, logo no início, ela fala que são obrigados a retransmitir a propaganda eleitoral às emissoras comerciais, às educativas, às comunitárias. E aí ainda tinha, né, canal em UHF, VHF de televisão, e até alguns canais a cabo, no caso, aquele sob responsabilidade do Senado e da Câmara dos Deputados. Tá certo. Acho que encerramos então, né, Rodolfo? Mais uma vez, muito, muito obrigada aí pela tua disponibilidade de estar com né, as emissoras de rádio aí tirando as dúvidas. Lembrando que a ERP está sempre à disposição nesse período para ajudar da melhor forma possível todos vocês. A gente sabe que, né, tem muitas questões particulares de cada município, ainda mais, né, essas eleições que não são espalhadas, aí cada município acaba seguindo uma regra, então a gente tenta ajudar de uma forma mais geral, né, Rodolfo? Não, com certeza, eu que agradeço mais uma vez a participação, é sempre uma grande satisfação e um orgulho poder participar com vocês, gosto de ver algumas caras já bem conhecidas aqui, então é sempre uma satisfação, e quem sabe a gente volta a se encontrar até presencialmente, que é sempre muito bom. Tá certo, Rodolfo. Mais uma vez, obrigada. Vou pedir para o pessoal que ainda está online para abrir aí a câmera. A gente faz aqui um registro rapidamente. Pode ser, por favor? Daí a gente consegue fazer um print da tela com os rostos aí aparecendo. Quem puder, por favor, então abrir. Eu aguardo aqui um minutinho. Quem não tem câmera não tem problema, gente. Quem puder. Muito bom. Vou dar um print aqui. Pessoal, obrigada mais uma vez aí pela participação de todos, tá? A app sempre à disposição. Lembrando que dia 20 vocês tiveram que entregar os contatos para o Tribunal Regional Eleitoral, caso eles tenham, né, algum anúncio, enfim, alguma comunicação direta aí com as emissoras. E é um contato para a Justiça Eleitoral, não é para os partidos, tá? Caso alguém não conseguiu, teve alguma dificuldade, avise a gente que a gente repassa isso lá para o TRE também, ok, pessoal? Ficamos aí à disposição. Mais uma vez, obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Rodolfo. Eu que Conversamos na agradeço. próxima. Obrigado.